falando da telemedicina nesse sentido, você já vê a telemedicina aí com seus colegas, contigo mesmo, você já usa? Você vê a telemedicina como uma ferramenta importante para o médico e até pensando na qualidade de vida do médico? Sem dúvida. Toda tecnologia, viu, Asdrubal? Na verdade, não só a telemedicina, mas quando a gente fala de inteligência artificial, aprendizado de máquina, essas coisas todas, eu sou da teoria o seguinte: a tecnologia vem para turbinar nosso trabalho, para melhorar a qualidade do nosso trabalho e, obviamente, a questão de qualidade de vida, essas coisas, está implícito. Você não vai ter um médico que vai atender bem se ele está infeliz, se está triste, se está devendo, você não vai. Então, envolve isso tudo. O fato de você estar próximo das suas crianças, da sua família, isso com mais proximidade, isso te dá muito mais perspectiva para crescer dentro da medicina do que qualquer outra coisa. Então, a telemedicina, ela trouxe, né, ela desceu o goela abaixo na Covid, né, que era proibida, mas que a gente já fazia de maneira meio que informal, principalmente com os pacientes que a gente conhecia, mas, assim, é uma facilidade enorme, 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 enorme. Então, assim, vem agregar, eu acho que, assim, não substitui a questão ainda do contato, não vai substituir, né, do tete-a-tete ali, do olho no olho, porque a gente tem que reaprender tudo na telemedicina, né? Sim. Usar a luz, olhar para o microfone, ficar preocupado com a internet, coisa que antes você não preocupa, com o paciente na sua frente, você não preocupa, né? Mas na telemedicina, para você oferecer uma experiência bacana para o paciente, é fundamental. E eu acho que já vai fazer parte agora, nessas próximas gerações aí, é um modelo de atendimento que eu acho que tem tudo para crescer mesmo, e eu acho que nós vamos levar acesso para muito mais pessoas que não teriam condições de receber um atendimento de qualidade, né? E hoje, com esse desenvolvimento desses wearables da vida aí, você tem um exame físico quase, não completo, mas muito recheado, que dá para você tomar condutas com muita segurança, né? Então, eu acho que isso só vai aprimorar. A turma vai ter, eu já vi alguns aparelhos que você coloca, né? Você pega o microfone aqui, coloca, você consegue fazer a ausculta do paciente do outro lado, você consegue fazer otoscopia, você coloca a câmera na boca, você consegue ver a amígdala, a garganta do paciente, lesões de pele com a qualidade das máquinas que a gente tem hoje, né? Você tem num celular, a qualidade da foto é muito boa, então dá para ajudar muito mais gente, né, em lugares, ainda mais o Brasil, né, Su? Que é um país continental, a gente tem que pensar na turma que mora afastado, que não tem condição, que não está num grande centro, né, que não tem acesso tão fácil assim ao médico. Eu acho que é uma alternativa que vem para ficar e a tendência é só melhorar, só crescer mesmo. Eu acredito nisso. E você sente essa sobrecarga de trabalho dos colegas médicos de forma geral? Sim, sim. E eu esqueci de falar do meu currículo também. Eu dou aula nas Ciências Médicas aqui em Belo Horizonte, sabe? E a minha disciplina lá, eu dou uma disciplina junto com a Marina, que é psicóloga, e a disciplina no primeiro período sobre gestão pessoal, sobre desenvolvimento pessoal. E é uma das coisas que eu comento com eles, do mercado de trabalho, que eu coloco lá para eles, né? Quantas horas vocês acham que o médico trabalha, né? E a turma vai falando, para começar a conversa, né? A lei trabalhista no Brasil não permite, pelo menos na teoria, que você contrate alguém com mais de 40 horas, né? 40 horas é o limite semanal, né? E uma coisa interessante que eu pontuo para eles é o seguinte, que a gente vê vários colegas trabalhando 60, 80, 90 horas por semana, e aí para pensar o seguinte, quem que é o chefe dessa pessoa? É ele mesmo. Então, tem que parar, eu estou trabalhando demais. Se você está reclamando que está trabalhando demais, você devia ir no espelho lá, conversar com você mesmo e falar assim que vamos diminuir a carga, né? Porque foi o que você tocou. O ponto principal, bicho, a gente sobe o sarrafo tão alto em termos de gastos, né? Começa a gastar com tanto de coisa supérflua, e aí tem que ficar correndo atrás do rabo para pagar boleto, entendeu? Não pensa de maneira inteligente financeiramente. Então, o que acontece é isso, é o médico trabalhando cada vez mais para pagar uns boletos de coisas que ele não precisa para mostrar para a gente que ele nem gosta. E aí fica aquele ciclo vicioso danado, né, do médico trabalhando igual um doido para poder pagar boleto de coisas absolutamente supérfluas. O que eu sempre fiz foi chamar o sarrafo para baixo, gastar aquilo que é o suficiente, o necessário, sem ficar se esbaldando demais. Claro que eu não sou mão de vaca o suficiente para não viajar com a minha família, com a minha esposa, óbvio que não, né? Mas ter consciência para fazer as coisas. E gasto desnecessário com coisa supérflua, bicho, isso eu não faço, mas nem morto,
por conta disso. Porque quem define minha carga horária sou eu. Então eu vou trabalhar, quando eles me perguntam, que é aquela pergunta clássica, né? Quando a gente esbarra no corredor, aí o colega vira, e aí, trabalhando muito? Aí todo mundo, nossa, trabalhando demais. Eu sempre respondi uma coisa, Asdrubal, eu viro e falo assim, o suficiente. O suficiente para me manter, para estar feliz, para atender meus pacientes bem. Esse sempre foi meu objetivo de vida dentro da medicina. O suficiente para eu viver bem, tranquilo, obviamente, né, oferecer o que eu posso para minhas meninas, do ponto de vista financeiro, mas o principal, que é o suporte emocional, que é a presença minha com elas, isso eu não consigo fazer em medicina, não. Eu tenho que diminuir os gastos para ter tempo de ficar com elas. Então, quando ele me pergunta, está trabalhando demais? Eu sempre respondo, o suficiente. E aí, eu acho que esse é o grande lance, né? Encontrar esse equilíbrio entre a jornada de trabalho, a vida pessoal, o lazer, né? E aí o pessoal começa a entrar numa roda que não tem, né? Não para, né? Uma espiral, né? Que o cara vai naquela vida. E a gente lá na formação já é meio levado a isso, né? Porque eu lembro quando eu estava na faculdade de medicina, você tem que ir lá, dar os plantões e ficar no hospital, dormir no hospital, eu ficava direto no Hospital Geral do Andaraí, lá, fazendo plantão, acompanhando, virando madrugada, né? E você vai entrando nessa rotina, né? Parece que é o normal, né? Passa a ser o normal. A gente vê que não é bem por aí, né? Não, de jeito nenhum. E tem um tema que eu estudo, gosto muito também, que é o tema de segurança do paciente, né, senhor? E segurança do paciente envolve essa questão do fator humano, que é o sono, né, de você estar descansado, para você conseguir trabalhar. A gente sabe que depois de 16 horas acordado, a gente já começa a funcionar igual um bêbado, né? Então, ou seja, bicho, é complicado. Então, essa geração nova, que todo mundo fica, porque a geração nova não quer trabalhar, bicho, eles estão absolutamente certos. Claro que a gente tem que pôr no equilíbrio, né? Mas de não querer extrapolar a carga horária demais, isso está correto. E a partir do ano que vem a gente vai ter mais mulheres médicas no Brasil, né? Então, naturalmente, pela característica da mulher, principalmente da maternidade, nós vamos ter que repensar esse conceito nosso de plantões de não sei quantas horas direto. Eu já vi gente dando 72 horas direto de plantão. Isso é inviável, inviável. Então a gente vai ter que pensar também nisso, em termos de segurança do nosso paciente.